Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração pelos séculos dos séculos. Deus é fiel, queridos. Tudo que importa é conhecê-lo como Ele é. Nessa manhã, seguindo nesse penúltimo dia sobre a nossa jornada, que já vem em 6 semanas, 1 mês e meio, falando sobre práticas espirituais, creio que o Senhor está nos apresentando e nos dando uma oportunidade de fazer com que Cristo seja formado em nós. Quando nós falamos sobre práticas espirituais, nós estamos falando da formação de Cristo sobre nós, a edificação do nosso espírito num nível aonde nós damos a oportunidade de que não mais eu viva, mas Cristo viva em mim. O Evangelho não está centralizado em torno das práticas espirituais. O Evangelho está centralizado em torno de Cristo. Porém, as práticas do nosso espírito ativam essa centralidade, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu acredito, irmãos, que a adoração seja uma das práticas espirituais mais intensas, mais pessoais, seja uma das práticas que nós devemos ter, que trará resultados mais poderosos em nós. Todas têm o seu lugar. Quando nós falamos sobre oração em línguas, isso é um dom de revelação da palavra. O apóstolo Paulo diz assim: dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vós. Ele diz lá no livro de Coríntios. Onde estava a fonte de sabedoria de Paulo ao escrever aquelas cartas? A fonte de sabedoria de Paulo vinha do Espírito, irmãos, vinha de uma linguagem sobrenatural que trazia para dentro dele o conhecimento de coisas que livro nenhum dessa terra poderia lhe dar. Orar em línguas te dará a sabedoria dos céus. Você fala a sabedoria de Deus quando você ora em línguas. Meditação na palavra, na verdade, confissão da palavra, ela vai trazer uma formatação para a sua mente, uma formatação para o seu entendimento. Meditar na palavra é a chave que abre os mistérios plantados dentro de nós através da oração em línguas. Confissão da verdade é outra chave. A confissão da verdade é trazer a manifestação através da palavra dita, daquilo que já foi formado no seu interior através da palavra meditada. O jejum trabalha na nossa carne, queridos. O jejum faz com que haja o anúncio da mortificação da sua carne. O jejum permite que a sua carne seja mortificada e que não haja barreiras na sua alma para que o espírito da fé venha fluir. Então o jejum tem o seu lugar. O louvor, que bênção quando nós mergulhamos no louvor. O louvor fala da expressão da nossa alma. Louvar é abrir uma porta da nossa alma para que o Espírito flua de forma sobrenatural. Louvor é frente de guerra, louvor é frente de batalha. Porém, nós chegamos nessa última prática espiritual chamada adoração. Porque nós vamos entender que na medida em que nós estamos sendo construídos, à medida em que o Senhor vai nos instruindo, à medida em que o Senhor vai mortificando aqui a carne, liberando o espírito da fé ali, curando a nossa alma pelo louvor, formatando a nossa mente pela meditação na palavra, trazendo revelações pela oração em línguas. Irmãos, nós vamos começar a entender que as coisas espirituais se tornam muito comum para nós. Será muito comum você viver na cura. Será muito comum para você, queridos, relacionar-se com as coisas do Espírito. Irmãos,
Entenda uma coisa, a partir do momento em que nós nascemos fisicamente, as coisas materiais se tornaram comuns para nós. Então nós nascemos da carne, então é comum você tocar na cama, tocar na mesa, é comum para você tocar na TV, é comum para você de manhã comer algo, almoçar, jantar, é comum se relacionar com as coisas físicas, muito comum. Não é sobrenatural você tocar em algo físico. Da mesma forma, se aquele que é nascido do Espírito é Espírito, também deve ser comum tocar nas coisas espirituais. É comum tocar no milagre, tem que ser comum tocar, queridos, nos sinais do Senhor. Será comum ver o mover dos anjos, livrando, protegendo. Será comum ouvir a voz de Deus no seu íntimo, da mesma forma que é comum ouvir a voz de um amigo, da mesma forma que é comum ouvir a voz do seu pai, da sua mãe falando com você, te instruindo quando criança, ou recebendo um conselho de alguém comum. Também será comum ouvir a voz do Espírito Santo, porque se você é nascido da carne, as coisas físicas são comuns para sua carne. Aquele que é nascido do Espírito, as coisas do Espírito serão comuns para o seu espírito. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós entramos numa jornada de adoração, porque nós recebemos a atmosfera do céu. Adorar é receber a atmosfera celestial. Aleluia! Ouça essa mensagem. Adorar a Deus é entrar na atmosfera celestial. Por quê, pastor? Porque o nosso espírito, ele foi criado dentro desse clima. O nosso espírito foi gerado, nasceu dentro do próprio Deus, e dentro do próprio Deus existe esse clima e essa atmosfera de adoração que opera 24 horas por dia. Então adorar é receber a manifestação dessa atmosfera celestial num ponto aonde se tornará comum adorar a Deus o tempo todo. Queridos, como funciona uma atmosfera celestial? No céu, a Bíblia fala que os anjos o adoram. Irmãos, e a adoração ela é tão profunda nos céus. A adoração, ao mesmo tempo que é tão profunda nos céus, irmãos, não existe uma canção, não existe uma palavra. Talvez a gente pense, eu preciso de muitas músicas para adorar a Deus. Lá no céu só existe uma música. Lá no céu só existe uma música. E a música celestial, só existe uma palavra nessa música. Sabe qual é a única música e a única palavra dessa canção? Santo. A Bíblia diz que os anjos cantam Santo, 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 Santo. Queridos, o tempo todo os anjos proclamam a santidade de Deus. Adorar é receber a atmosfera do Senhor e ser influenciado pela santidade celestial. Pastor, eu quero ser santo. Receba essa atmosfera. Como que eu entro nessa atmosfera, pastor? Adore o nome do Senhor, porque o teu espírito foi criado dentro de uma atmosfera que expressa a santidade de Deus. Então no céu, irmãos, só existe uma música. E nessa música, irmãos, só existe uma palavra. E essa palavra é santo. Tem uma canção do Juliano Song e ele diz assim: eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, 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 Deus poderoso. É isso, irmãos. Então, nós precisamos entender que
Adorar é você participar daquilo que já existe na eternidade. Então, o primeiro ponto, irmãos, é sabermos que os anjos cantam santo. A Bíblia fala que no céu existem os 24 anciãos que se prostram diante do Senhor em adoração. Ou seja, o clima celestial nos leva a estar prostrado diante dele. Queridos, quem sabe o que Deus fez na vida dele não saberá fazer outra coisa senão adorar. Tem muita gente que Deus fez milagres, que Deus fez cura, que Deus operou sinais, mas ele não entendeu. Por isso que a Bíblia fala de 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou adorando, apenas um voltou dando glória a Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você olha e você diz: pastor, quantas pessoas foram visitadas pelo poder de Deus, curadas pelo poder de Deus? Uma coisa é ser curado, outra coisa é entender o que Deus fez. Porque Deus não apenas curou você, Deus te chamou para ser um adorador dele. Muitos são os que foram visitados pelo poder de Deus, mas poucos foram aqueles que entenderam que o poder de Deus não foi apenas para tirar a lepra, o poder de Deus não foi apenas para tirar a dor, o poder de Deus não foi apenas para abrir a porta do trabalho, o poder de Deus não foi apenas para transformar o casamento, o poder de Deus não foi apenas para dar a você um ministério, o poder de Deus foi para te transformar em alguém que participa e desfruta dos poderes do mundo vindouro. E no mundo vindouro, no mundo celestial, o que existe é adoração. Então, quando você entende, irmãos, você adora. Quando você sabe o que Deus fez em você, você se torna um ancião na fé. Pastor, o que é um ancião na fé? O ancião na fé fala de alguém que alcançou um lugar de maturidade no espírito e agora sabe que o que lhe importa é estar prostrado aos pés de Jesus. Deus está te chamando para amadurecer. Deus está te dizendo: filho, entra num lugar de maturidade, porque no lugar de maturidade o que importa é a adoração. No lugar de maturidade o que importa é entender que o que eu fiz em você foi para te tornar um adorador, muitas vezes sem face. Pastor, como um adorador sem face? Você não adora para ser visto ou reconhecido. Você adora porque você encontrou a melhor parte. E a melhor parte, querido, eu posso te garantir, não é receber os sinais, ainda que tudo comece com os sinais. A melhor parte não é ficar nesse lugar aonde o que importa é receber. A melhor parte é ficar no lugar aonde o que importa é dar culto a Deus, é dar adoração a Deus. Quando eu entendo, irmãos, que Deus me chamou para ser um adorador, eu descubro que eu não vou para o culto, eu me torno o próprio culto a Deus. Às vezes nós pensamos, irmãos, que a gente vai para um culto na igreja e quando termina as 2 horas de reunião, acabou o culto. Não, o culto é você. O culto é você mesmo. Então, quando termina a reunião, o culto não acabou. Você vai para tua casa adorando a Deus pelas ruas. Você vai para tua casa adorando a Deus no teu carro. Você entra no teu quarto adorando a Deus. O teu espírito adora a Deus 24 horas, ainda que você não veja. Alguns anos Deus me deu uma experiência, queridos, onde eu pude ver rapidamente, como num flash, Deus mostrou o meu espírito adorando Ele. E eu olhei aquilo e falei: Senhor, foi muito rápido. E quando eu pude ver o meu espírito adorando o Senhor, a minha alma transbordou de amor pelo Pai.
Irmãos, a adoração te levará a amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê, pastor? Porque você decidiu amar? Não, irmãos, é simplesmente porque você encontrará o amor dele. E quando você encontra o amor dele, o seu amor por ele aumenta. Quando você encontra o amor dele, o teu amor pelo próximo aumenta. A adoração te revestirá de amor. Por isso que a melhor parte não é quando vencemos a carne. A melhor parte é quando amamos a Deus. A melhor parte, querido, não é quando eu tenho uma grande revelação na palavra. A melhor parte é quando eu me rendo, pego a minha coroa, prostro aos pés dele, deixo a minha coroa cair nos seus pés. Os 24 anciãos, eles se prostram diante do Senhor, do trono. E quando eles se prostram diante do trono, queridos, a coroa deles cai. Porque é impossível usar uma coroa diante do Rei dos Reis. É impossível manter uma coroa na cabeça diante daquele que é o Senhor dos Senhores. Você pode, dentro de um clima de adoração, você chega diante dele e fala: Senhor, eu abro mão de toda glória humana para te dar toda glória. Eu abro mão de um nome para que o teu nome seja exaltado. Eu abro mão de qualquer favor para conhecer a tua face. Porque, queridos, quando nós conhecemos verdadeiramente quem Deus é, pelos caminhos da adoração, tudo perde o valor. E o valor principal é quem Deus é em você. Quando você entende o que é adorar, você nunca mais entra na presença dele para pedir. Você entra na presença dele para agradecer. Por isso que o adorador possui nos lábios ações de graça. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer: adorar é avançar no conhecimento daquele que é eterno. Por que a adoração é a única prática espiritual que durará para todo sempre? Você sabe por quê, querido? Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nós vamos durar toda a eternidade para conhecê-lo. E a porta de conhecimento da grandeza de Deus é a adoração. Por isso que Deus nos diz: comece a adorar hoje. Adiante o tempo. Me conheça, comece a me conhecer hoje. E durante toda a eternidade você ainda terá. Você terá toda a eternidade para me conhecer. Pastor, o que é a eternidade? É um período de tempo que não tem início e não tem fim. Ou seja, precisaremos de um período de tempo sem início e sem fim para conhecer aquele que é, que era, que é e que há de vir. Seja um adorador do Senhor, em nome de Jesus.